que estão, nesse momento, iniciando a transmissão da Semana Hermínio de Miranda, em comemoração do seu aniversário. Bom, eu tenho uma ligação bem profunda com Hermínio Miranda, porque foi realmente um dos primeiros autores que fez com que eu despertasse para a necessidade, né, de fazer algum tipo de pesquisa, de estudo. Para quem gosta mais dessa parte científica, foi o autor, assim, contemporâneo que eu me identifiquei bastante. Eu comecei estudando Hermínio, como acho que todo mundo faz, que é através do seu livro Diálogo com as Sombras, né? Realmente um clássico. Mas a leitura é tão simples e, ao mesmo tempo, tão completa, que aí a gente fica com aquele gostinho de quero mais. E daí eu comecei a ler as outras obras parecidas com aquela, que era As Histórias que os Espíritos Contaram, né, que é uma série, e a partir daí eu comecei realmente me transformei num leitor bem frequente das obras do Hermínio Miranda. Além dos seus artigos na revista Reformador, vários estudos, realmente, eu acho que já não perdi as contas da quantidade de livros que eu já li dele. Mas, no meu particular, quando eu comecei realmente a tentar fazer algum tipo de pesquisa, eu enveredei pelo lado da regressão de memória. Então, eu encontrei no Hermínio uma fonte de informações riquíssimas, que, ao mesmo tempo, posso dizer até que me incentivaram a fazer esses tipos de pesquisa, né, de regressão de memória, estudar as técnicas, porque a maneira que ele escreve, a maneira que ele expõe as suas observações, os seus estudos, porque o Hermínio, para quem já estudou algumas obras dele, desses temas mais, digamos, mais práticos, mais científicos, sabe o seguinte, que o Hermínio, ele é um leitor, um grande leitor, né, um voraz leitor, e ele, para falar de um assunto, ele mergulha naquele assunto, nos principais autores, e nos traz já um panorama bem completo daquela situação. E para falar de regressão de memória, ele escreveu um livro que reflete as suas pesquisas nessa área, que é A Memória e o Tempo. Nesse livro, ele dá um panorama amplo sobre essa questão através do tempo, né? Nos levando até a época de Kardec, mais ou menos, com as pesquisas do coronel Albert de Rochas, e vem nos trazendo nessa viagem, falando sobre a mente, o tempo, as questões que são associadas a esse problema, fazendo que a gente realmente entenda e se apaixone pelo assunto. E foi isso que aconteceu comigo. E eu realmente me apaixonei pelo assunto, né? E comecei a procurar outras obras e informações. E, para minha felicidade, eu descobri que outras obras ainda tão boa quanto essa de A Memória e o Tempo, o próprio Hermínio já trazia. Então, ele, além de escrever A Memória e o Tempo, ele buscou mais informações, ele sentiu necessidade também de estudar um pouco mais sobre a mente, e ele escreveu um livro chamado Alquimia da Mente. É um livro fantástico, que eu já devo ter lido umas 3, 4 vezes, porque realmente é de uma profundidade muito grande. E para você realmente entender, você tem que ser uma coisa bem madura, né? Tem que ser madurado, para poder você absorver todo aquele conhecimento. Aí sim, ele dá um show dessa revisão bibliográfica, traz os principais estudiosos da mente, passando, inclusive, pelo próprio Jung e o seu mestre, né, Freud, fazendo suas considerações sobre a teoria de Freud também de uma maneira espetacular. E ele nos informa que, nesses 2 livros, praticamente, um é aprofundamento do outro, A Memória e o Tempo, e Alquimia da Mente,
ele dá a noção exata da chave para entendermos as principais aéreos que a gente considera hoje ainda da mente. Ele desvencilha com maestria, ou pelo menos nos dá teorias e ferramentas necessárias para a gente poder entender os fenômenos da mente de uma forma geral, como mediunidade, paranormalidade, e, em particular, a regressão de memória. Então, ele vai tentar, através dos estudos de autores espíritas, mas muito mais ainda de escritores mesmo estudiosos da mente acadêmica, né? Ele procura nos levar para esse mundo da mente e associar esse conjunto de informações com as hipóteses espíritas, né, com a teoria espírita. Então, logo no início das obras dele, geralmente, desse tipo de obra, ele geralmente alerta o leitor que vai tratar temas como sobrevivência da alma, comunicabilidade da alma e reencarnação como hipótese de trabalho. E ele pede ao leitor que aceite-as temporariamente para analisar se o que ele vai dizer em seguida é coerente, faz sentido. Muito importante essa observação que ele coloca no livro dele. Então, ele vai fazer todo esse entrelaçamento entre o tempo, a memória e a mente. Como que a gente pode entender, estudar para compreender esses fenômenos. Realmente um livro que quem se interessa, de uma forma geral, pela mente, e em particular, pela questão da reencarnação, regressão de memória, é simplesmente imperdível. Bom, pessoal, também tem um livro também que tem que usar o mesmo adjetivo sensacional, que é um livro onde ele consegue colocar no papel, né, para nós, uma pesquisa fundamental para quem quer entender o processo de regressão de memória, que é um livro chamado Eu Sou Camille Desmoulins. Camille Desmoulins foi um dos líderes da Revolução Francesa, que, nesse livro, ele é apresentado como um brasileiro reencarnado, um repórter também, chamado Luciano dos Anjos, que num processo, né, que ele se põe em estado alterado de consciência, em transe, ele entra realmente num transe profundo e ele passa a assumir a personalidade daquela pessoa que viveu na época da Revolução Francesa. E nesse estado, ele consegue falar e informar informações, assim, particularíssimas. Então, para começar, o próprio nome dele já é um nome daqueles antigos, né, que a família mantinha os nomes da família, tá? Jean-Baptiste Camille Desmoulins, uma série de nomes, e ele consegue dizer em transe o nome completo, mas não só o dele, o do pai dele, da mãe dele, a da sogra dele. Então, diz os nomes e diz como eles eram chamados, às vezes dizendo o apelido que eram utilizados naquela época. E para vocês terem uma ideia, ele relata como ele começou no jornalismo naquela época. Então ele diz onde foi o seu primeiro emprego, o que ele fazia, qual que era o salário, era uma unidade lá na França, na época, acho que era Pellins, não lembro agora o nome, mas era uma unidade que ele fala que era usado lá na França, naquela época. Depois ele diz que sumiu de cargo, e o salário dele passou para tantos unidades lá de dinheiro da época, e aí ele descreve todo o ambiente, a função, como é que funcionava, quem era o chefe, quem eram seus professores da época, quem eram as autoridades, tudo.
praticamente tudo, e o interessante é o seguinte, que o Hermínio gravou todas as informações, mas ele não tinha como conferir. A maioria das informações que ele passou eram coisas tão, assim, tão específicas, detalhes tão pessoais, que não tinha nas obras clássicas, né, nas biografias, nas enciclopédias da Revolução Francesa, não tinha muitas das informações que ele deu. Então, ele passou 10 anos colhendo informações, procurando livros nos sebos, mesmo época que ele foi para a França, procurou livros lá também, para conseguir colher, né, evidências que aquelas informações estavam corretas. E, se não me falha a memória, todas as informações que foram ditas em transe, ele pôde registrar ou de imediato, e uma grande parte delas foi observadas depois, durante esse tempo que ele ficou, antes de publicar o livro, colhendo informações, buscando nos livros para encontrar as evidências que confirmassem aqueles dados que foram obtidos através do transe magnético. Então, Hermínio teve esse caso que encontrou, né, a personalidade do Camille Desmoulins, também teve o caso de outras pessoas que ele pôde fazer as experiências, e também ele utilizou muito, foi um dos pioneiros, assim, exatamente não foi o pioneiro, mas um dos que mais utilizou na época, já a regressão de memórias em espíritos, para verificar as causas que, às vezes, um obsessor, um espírito vingativo, né, tem aquele ódio, quer destruir aquela pessoa, prejudicar aquela pessoa, e quando o que a gente chama de doutrinador, né, que hoje tem a tendência de chamar de dialogador, quando o dialogador encontra um espírito tem um espírito vingativo, quer se vingar de alguém, ou encarnado ou desencarnado, o dialogador hoje em dia é bastante comum nas reuniões mediúnicas, solicitar que a equipe espiritual, ou através dos seus próprios meios, através do passe ou da sugestão verbal, fazer com que o próprio espírito entre no processo de regressão de memória, vá buscar no seu interior as informações que envolvem ele em outra vida, junto com aquela pessoa que ele considera o seu algoz, e quase que 100% dos casos, ele vai ver que aquela pessoa que ele hoje considera um algoz, no passado foi sua vítima, e numa situação muito pior. Então, ele reconhece que não há uma injustiça, que ele também tem culpa no cartório, por assim dizer, né? E passa a encarar aquela situação de outra forma, e muitas vezes, ou a maioria das vezes, desiste daquela vingança porque vê que é sem sentido, né? Porque não tem sentido, você já está no lucro, por assim dizer. Então, Hermínio foi um dos primeiros a usarem com mais frequência essa ferramenta. E Hermínio também, ele se envolveu em outras pesquisas também da área não necessariamente de regressão de memória, mas de reencarnação, e ele tinha umas suspeitas, digamos assim, que alguns personagens que viveram durante a história reencarnaram várias vezes, evidentemente. Então, ele procura encontrar, no período da história, quem são as pessoas que repetiram ou que fizeram tarefas similares e que apresentavam uma personalidade sensível ou similar. Então, por exemplo, nas suas pesquisas, mesmo mediúnicas, ele teve informações que Judas, o Iscariotes, teve uma segunda encarnação aqui na Terra, pelo menos uma. Então, ele foi buscar quem seria essa personalidade. E daí ele chegou à conclusão que Judas
seria a mesma personalidade que animou o espírito de Joana d'Arc. Então, Joana d'Arc, né, todos nós sabemos sua história, né, que ajudou a França a se libertar ou vencer a Inglaterra lá na Guerra dos 100 anos, se não me falha a memória. E a gente vê uma coincidência kármica, coincidência entre aspas, porque ela, com o seu poder da mediunidade, tanto vidente quanto audiente, ela conduziu os exércitos franceses, uma donzela com 17 anos, 18 anos, ou menos, não estou certo agora, saber qual era a idade dela, mas era adolescente. E aí ela conduziu os exércitos franceses para resistir ao ataque inglês, conseguiram se libertar, né, do ataque inglês. E o que aconteceu? Apesar de tudo isso, ela foi traída pelo então príncipe rei da França, que entregou ela para as autoridades eclesiásticas britânicas, que evidentemente não estavam nada satisfeitos com ela, promoveram a sua, queimaram-na, sobre a alegação que ela era uma bruxa, ouvia vozes, né, tinha visões, mas evidentemente que a causa principal é porque ela tinha ajudado, não, ela praticamente derrotou a Inglaterra com os seus dons, né? E aí se entrelaça a história dos dois. Um traiu e agora, recentemente, né, foi traída. E outras personalidades que, além dessas, que ele foi detectando, Júlio César, como Napoleão, Giordano Bruno, nascendo como Anne Besant, da teosofia, e assim sucessivamente. O próprio, na ótica do Hermínio Miranda, nas suas pesquisas, ele concluiu que Paulo de Tarso retornou como Lutero. Então, tem essas facetas do Hermínio que ele procurou identificar na história. Mas a obra de Hermínio ela não é exclusiva de reencarnação nem de regressão de memória, né? Ela é muito mais ampla, né? Trata da mediunidade de forma geral e avança em temas até um pouco mais complexos. Complexo eu falo para o mundo material aqui. Questão do autismo, né? do que decorre essa síndrome, né? Chamada de autismo, qual seriam as causas? Ele tenta mostrar possíveis tratamentos que podem ser utilizados, e entender o que deve ser feito com relação às pessoas autistas. E também ele procura decifrar o fenômeno das personalidades múltiplas. Então, ele invade também essa área, o livro dele chama-se Condomínio Espiritual. Então, ele procura entender essa outra área do conhecimento humano. Ele também vai estudar com bastante propriedade, né, porque quando ele realmente vai estudar um assunto, ele se aprofunda muitos outros assuntos, e além da reencarnação, mediunidade, regressão de memória, a síndrome das personalidades múltiplas, e também, que eu acabei de falar, que é do autismo, né? Ele escreveu um livro também muito fundamental para todos aqueles que realmente têm sede de aprendizado, que é um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos. É um título bastante, até, poderíamos dizer assim, é claro, né? Nossos filhos são espíritos. Nós somos espíritos, nossos filhos são espíritos também. Mas a partir dessa obviedade, ele nos abre os olhos. Olha, se a gente já sabe que os nossos filhos são espíritos, então ele tem que ser tratados como espíritos, né? Como espíritos que têm uma bagagem, que têm necessidades, que têm problemas, que precisam passar por determinados processos de aprendizado, às vezes doloridos. E é interessante, muito importante a leitura desse livro para a gente poder entender isso, né? Que nós
nós todos somos espíritos, e principalmente que nossos filhos são espíritos. Então, a gente tem que tratá-los como espíritos. Enfim, minha gente, Hermínio Miranda merece qualquer tipo de homenagem. Eu tive, felizmente e infelizmente também, antes dele morrer, alguns anos, 10 anos antes, talvez, eu também estava, nessa época, trilhando, né, as pesquisas de regressão de memória, e relatei para ele um caso que eu estava pesquisando, de um caso de espíritos do Antigo Egito e tal. Escrevi um e-mail para ele, e ele se demonstrou feliz, né, porque percebia que existia pessoas que ele tinha despertado para a pesquisa. Na época eu era bem mais jovem, né, então ele disse que estava feliz, porque outras pessoas, outros jovens, estavam seguindo os seus passos, né, então, pelo menos, estudando as suas obras, que era o meu caso. E me aconselhou algumas coisas básicas também, me indicou um livro para que eu lesse, um assunto que eu estava estudando, o que eu fiz, evidentemente, né, comprei o livro e li, estudei, foi de grande utilidade. Tive esse prazer, tive essa felicidade de ter esse contato mínimo, gostaria de ter conhecido pessoalmente, não deu certo. Mas, pelo menos, esse contato por e-mail, a gente teve a oportunidade de conversar. E eu deixo aqui, então, a minha sugestão e o meu incentivo para que todos possam conhecer a obra do Hermínio. Se não quiser estudar regressão de memória, não tem problema, tem diversos outros assuntos que ele estudou, que ele escreveu, e que com certeza fará com que vocês e qualquer um possam acrescentar muito nos seus conhecimentos. Então, como daqui nesse momento, né, que a gente relembra ele nessa semana, dá os parabéns aí pelo Eduardo e todas as pessoas que apoiaram, né, esse projeto, para realmente não só elogiar ou dar glória para esse espírito, que com certeza ele não precisa disso, mas ele ficará muito satisfeito por divulgar a sua obra, né, por divulgar a sua forma de fazer os estudos, de valorizar todo o trabalho que ele teve, né, fantástico, como eu já falei. Então é isso, espero que esse meu pequeno depoimento tenha sido útil para vocês, e desejo boa noite, e aproveitando que estamos no começo do ano, desejar um feliz 2019, e até a próxima, aí, quando eu estiver aí com vocês. Tchau, pessoal.